Neste vídeo, eu vou te ensinar passo a passo como criar o seu primeiro robô no ProfitChart do zero. Você verá que com metodologia, um pouco de organização e boas referências, programar um robô é relativamente fácil. Os verdadeiros desafios estão em outras etapas do processo. Temos muito assunto para falar. Solta a vinheta! Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot e hoje o meu objetivo é que você termine este vídeo sabendo exatamente como automatizar um setup operacional e criar o seu primeiro robô. Aproveite este conteúdo sem moderação, porque o que você verá agora, aliado com a troca de informação da comunidade NeoTraderBot, te colocará em outro patamar de trading. Já te prometo de cara que eu não vou passar nenhum setup milagroso que vai te fazer rico. Pronto. Metade das pessoas vão desligar o vídeo agora. Não tem aquele ditado que diz para não dar o peixe, para ensinar a pescar? E é isso que eu vou fazer. Eu vou te apresentar o processo de desenvolvimento de um robô. E você terá a real noção das dificuldades na hora de automatizar um setup que seja lucrativo. Desde que o mundo é mundo, os vendedores utilizam a técnica de complicar as coisas para te vender facilidades. Então eu vou começar diferente. Eu vou começar simplificando. Eu vou começar do começo. Eu criei um fluxograma que eu vou apresentar na tela agora, que vai servir de linha guia para estruturar o nosso raciocínio. Para criar um robô, tudo começa pela definição de um algoritmo. É daí que vem o termo algotrading, operações baseadas em algoritmo. A Nelogica chama de estratégia de execução. No jargão popular a gente fala robô. É tudo a mesma coisa. E como é que achamos um algoritmo? Ai, que luz é essa? John. Quem? Você é o John, Quê? da NeoTraderBot. Sou eu. Receba este presente do Deus Game Forever. A partir de hoje, você nunca mais tomará stop loss. Pegue esses ensinamentos, essa estratégia infalível e transforme a vida das pessoas. Sério? Nossa, obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Pô, estratégia genial. Esse cara é muito bom, viu? 80% de acerto, 20% de retorno por dia. Não, vou pedir demissão amanhã. Gente, os algoritmos, os bons algoritmos, não acontecem por milagre. Tampouco você vai achar no vídeo de algum YouTube trader. A verdade é que a gente não acha algoritmo, a gente desenvolve algoritmos. É um processo que envolve um mix de estudo, experiência de mercado, insight, experimentação, criatividade. Envolve muito esforço e trabalho intelectual. Por enquanto, o que posso adiantar é que precisamos formular uma hipótese inicial e começar o mais simples possível. Guarda isso. Na segunda etapa, nós iremos transcrever nosso algoritmo para código-fonte. Muita gente fica presa nessa etapa. Mas acredite, uma vez superadas as dificuldades técnicas em programação, você verá que não é tão difícil quanto outros desafios que encontramos no meio do caminho. E para te ajudar, a comunidade NeoTraderBot disponibiliza em seu site modelos de estratégias e exemplos de códigos-fontes. Olhe lá que você vai economizar bastante tempo com isso. E se tiver alguma sugestão de exemplo para ser incluído na seção de snippets, que são os códigos de exemplo, é só deixar o seu comentário neste vídeo. E com isso passamos para a etapa 3. Que seria verificar a aderência do nosso robô. Uma vez escrito o código, sem erros de sintaxe, a gente vai rodar o nosso robô com os dados disponíveis. A recomendação é que você teste o seu robô em 70% dos dados mais antigos, deixando os 30% dos dados, que são mais recentes, para uma outra etapa que nós chamamos de backtesting. Por enquanto, estamos apenas ajustando o funcionamento do robô e verificando por meio de testes se ele faz exatamente aquilo para o qual foi projetado. Ficou claro, pessoal? Tem gente que vai me perguntar, John, fiz a etapa 1, 2 e 3, já posso colocar meu robô para rodar em conta real? Não, meu jovem padawan. Essa representação linear que eu coloquei de propósito não é a melhor representação para este processo. Não é uma linha que tem um início e que tem um fim. Ou melhor, um segmento de reta para quem é mais preciso. Vamos enxergar este processo como um fluxo mais contínuo. O desenvolvimento de um robô até que ele se torne maduro o suficiente para colocarmos em conta real envolve, além deste fluxo, outras etapas,
Ainda podemos fazer a otimização e devemos fazer o backtesting para ter uma previsibilidade mínima do desempenho do robô com dados ainda não vistos. Entendeu por que deixamos 30% dos dados sem usar? Vamos ter tempo para falar sobre isso nos próximos vídeos deste canal. Agora que temos uma visão mais geral do processo, vamos detalhar cada uma destas 3 etapas. Então vamos para o primeiro passo, que é definir o algoritmo. Precisamos definir com clareza o que o nosso robô fará. Sugiro que pegue um bloco de anotações, físico ou virtual, e anote respostas para as seguintes perguntas que vou fazer. Qual ativo pretendo operar? Meu robô vai operar comprado, vendido ou nas duas pontas? Em qual frequência gráfica ele vai operar? Ou vai operar de acordo com volatilidade em gráfico de Renko? Quais indicadores técnicos vou utilizar? Quando o robô deve abrir posição comprada? Quando o robô deve abrir posição vendida? Vai atuar apenas zerando posição ou vai permitir reversão? Day trade ou swing trade? Qual será o alvo das operações? Como será a administração dos trades e a gestão de risco? Quais técnicas de stop loss vou usar? É como a evolução natural nos ensina. Tudo se desenvolve de maneira incremental. Primeiro a gente faz o simples funcionar. Depois a gente vai adaptando, ajustando e aperfeiçoando aos poucos. Aliás, essa é a filosofia de diferentes metodologias para desenvolvimento de software. Acho que você capturou a mensagem. A gente não começa do mais complexo. A gente simplifica ao máximo. Faz o produto mínimo viável, como os empreendedores gostam de falar, e faz aquilo funcionar primeiro. Então, para te dar um exemplo prático, algo mais tangível de como funciona esse processo de automatização de estratégias, nós vamos criar juntos um robô clássico de análise técnica. É um robô baseado em cruzamento de média, no caso de 3 médias, chamado de Triple Crossover. Essa técnica de utilizar cruzamento de médias de diferentes períodos foi concebida para tentar criar sistemas que seguem tendências, ou do inglês Trend Following Systems. E como já disse, apesar de serem clássicos, existirem há mais de um século, muita gente por aí tira da cartola e mostra a ideia como se fosse a ideia inovadora. Então a primeira versão do meu setup, que eu vou chamar com muita originalidade de cruzamento triplo de média móvel, terá a seguinte configuração. Ele vai operar swing trade de ações, só vai operar na posição comprada, as médias serão exponenciais, sendo a média rápida de 10 períodos, a média intermediária de 50 e a lenta de 200. A frequência gráfica que eu vou utilizar a minha estratégia será na frequência de 15 minutos. O sinal de compra será quando ocorrer o cruzamento da média intermediária acima da média lenta e a média rápida estiver acima da intermediária. E o sinal de liquidação vai ser o cruzamento da média rápida abaixo da média intermediária. E neste primeiro momento não vou utilizar stop loss. É a primeira versão, gente. Nós vamos fazer muitos testes e iterações. O stop loss ainda vai entrar. Ninguém é louco de deixar robô rodando sem stop loss. Pessoal, só para reforçar, isto não é recomendação de utilização do setup. É apenas um exemplo. Sinceramente, eu não tenho a menor preocupação se essa estratégia é lucrativa ou não, se ela se aplica aos dias atuais. Aliás, já até adianto que setups básicos de cruzamento de média têm baixíssimas taxas de acerto. E isso é bom. Isso é muito bom, porque vai dar muito espaço para a gente trabalhar em cima dessa estratégia. Ok, primeira etapa concluída, já temos um algoritmo e agora vamos para a segunda etapa, que é transcrever o algoritmo para código-fonte. Eu poderia abrir o editor de estratégias agora, vazio, e começar a programar linha a linha do zero. Mas eu não vou fazer isso. Não vou fazer porque no site da NeoTraderBot já tem templates prontos, pré-configurados. Eu vou baixar o template relacionado a robô e já vou me aproveitar aí da experiência acumulada da comunidade. Falei sobre os vendedores no início do vídeo e estou fazendo propaganda sobre a comunidade NeoTraderBot. Sorte que é gratuita. Pessoal, para quem não sabe o que são templates, são modelos pré-configurados que visam aumentar a sua produtividade, harmonizar o código-fonte e deixá-lo mais organizado. Acredite, um bom programador na vida real pode ser a pessoa mais desleixada do mundo, ter a sua casa e seu quarto virados de cabeça para baixo. Mas se você abrir um programa dele, você verá que a organização é impecável.
Se o código dele fosse bagunçado, ele não seria um bom programador. Quanto mais organizado o seu código-fonte, menos tempo você vai gastar depois no futuro para voltar ao seu código e entender como ele funciona, ou até para que outras pessoas entendam. Então vamos colocar a mão na massa, vou compartilhar minha tela e nós vamos escrever o código do nosso robô. Bom pessoal, eu estou aqui então com o Profitchart aberto, eu vou clicar em estratégias e abrir o editor de estratégias. Eu estou na última versão do Profit, então perceba que já tem uma carinha diferente. Eu vou clicar então estratégia em branco. Vai abrir essa janelinha, né? Eu vou tirar aqui do lado esquerdo as funções, deixar só o editor, deixar só no modo de editor por enquanto. Desabilitar as estatísticas, pronto. Eu poderia começar a escrever a estratégia aqui do zero, linha a linha. Mas a gente pode se beneficiar aqui da comunidade NeoTraderBot e eu vou acessar então os templates que nós temos disponíveis para escrever estratégias. Vou clicar aqui, ó, templates de estratégias, modelos pré-configurados. Nesta página que abriu, nós temos os modelos para cada tipo de estratégia. Então a gente tem no GitHub, a gente tem os arquivos PSF e para facilitar ainda mais a nossa vida, tem o código aqui da última versão que a gente pode simplesmente copiar. Então aqui tem o modelo de estratégia para robô, para coloração, para indicador, para screening. Screening está até escrito errado aqui, né? Então eu vou clicar aqui, ó, modelo de estratégia de execução, vou clicar aqui em copy, vou voltar para o editor de estratégias, vou dar Ctrl V. Então a gente tem aqui um cabeçalho da NeoTraderBot, ficou bacaninha, não ficou? Eu vou colocar aqui então o nome da estratégia. Esse cabeçalho é para manter a organização do seu código-fonte. Se só tiver o código-fonte disponível, você tem todas as informações aqui. Eu vou chamar então de NeoTraderBot execução 3 cross, que significa cruzamento triplo, versão 1. Foi desenvolvida por Jonatas. Data de criação, vou colocar a data de hoje, 2 de outubro. Essa é a versão 1.0, atualizada em 2 de outubro de 2022. O template já vem marcado como execução. E a descrição da estratégia, eu vou colocar aqui. Estratégia baseada em cruzamento triplo de média móvel. Eu poderia descrever mais aqui, que seria o ideal, mas eu vou deixar por enquanto só isso. Então, só explicando rapidamente o template, a gente tem uma constante aqui que é para plotar indicadores. Geralmente a gente coloca os indicadores dentro da estratégia de execução, porque vocês verão que no módulo de automação de estratégias vai plotar também os indicadores lá dentro se a estratégia de execução tiver indicadores a plotar. Isso facilita para depurar o código, ver como é que está rodando em tempo real. Então é ideal a gente plotar. Inputs, posso aqui configurar quais são os parâmetros de entrada da estratégia. Tem as variáveis, já tem algumas variáveis aqui definidas como padrão, que são utilizadas pelo modelo. Aqui nesse trecho eu coloco as variáveis personalizadas. Aqui no begin já é o corpo da estratégia. Eu tenho um bloco inicial de se não tiver iniciado, faz alguma coisa. Isso aqui é para inicialização de variáveis dentro da estratégia. E aí eu tenho aqui a parte de atribuição de variáveis por processamento. Eu inicializo por processamento cada variável. Posso fazer a atribuição das variáveis que eu mesmo defini. E aqui nós temos o cálculo dos sinais. Então primeiro, na estratégia de robô, a gente calcula quais são os sinais. Qual que é o sinal de compra, qual que é o sinal de venda, qual que é o sinal de reversão, de liquidação. E embaixo nós temos a parte onde a gente faz a administração das posições abertas. E por fim, o envio de ordens de compra ou venda. Aqui embaixo tem um plot de indicadores. Então se a gente configurar para plotar indicadores, a constante está como true, vai plotar o que está aqui. Ok, feita essa apresentação inicial, nós temos que definir quais são as variáveis. Primeiramente eu vou aqui comentar essa parte de atributos
de parâmetros, né? Que eu não vou colocar nenhum parâmetro de entrada por enquanto na estratégia. E nas variáveis eu vou definir aqui 3 variáveis. Definir a variável f média rápida, a variável f média intermediária e f média lenta. São variáveis do tipo float. E eu vou definir aqui também o que para mim seria parâmetro da estratégia, mas que eu defino como variável global no início, porque vocês verão a limitação do editor de você não conseguir mudar parâmetro no editor de estratégia. Então você define exatamente com o mesmo nome que seria um parâmetro, como uma variável global, e no final, quando tiver tudo pronto, você só coloca os inputs com o mesmo nome. Então eu vou colocar P média rápida, basicamente o que está em cima, só que valores inteiros para refletir a quantidade de períodos das médias. Então vamos colocar aqui P média rápida, P média intermediária, P média lenta. Eu coloco P na frente para saber que é um parâmetro no meio do código, e aqui em cima eu coloco o F na frente para saber que aquela variável é do tipo float. É uma prática de programação, você pode adotar ou não, eu prefiro para poder saber o tipo do dado lá embaixo quando eu estou manipulando o código, para não ter que voltar no cabeçalho do código e ficar verificando toda hora que eu esquecer. Então, como inicialização, eu não vou fazer nada. Então, vamos aqui para a parte de atribuição das variáveis da estratégia. Então, eu tenho que dizer para o meu robô o que é a média rápida, o que é a média lenta e o que é a média intermediária. Vou falar para ele, então, a média rápida vai ser igual a média, e aí primeiro eu coloco o período, P média rápida, e vai ser a variável de fechamento da série. Vou fechar aqui, vou fazer isso para as outras médias, e vou apenas mudar aqui, média rápida vai ser F média intermediária, vai ser igual a P média intermediária, F média lenta vai ser P média lenta. Eu ainda não defini o valor de P média rápida, média intermediária e média lenta. Até coloquei float aqui em cima, na verdade é integer. E aqui eu vou colocar logo após o begin o valor desses parâmetros aqui, que são parâmetros no final das contas, né, mas que eu não tenho definido ainda, que eu não defini como parâmetro ainda, pela essa restrição do editor de estratégias que eu comentei com vocês. Então eu vou colocar aqui, conforme definição da nossa estratégia, aqui é 10, a média rápida, a média intermediária 50 e a média lenta 200. E vou colocar também aqui uma outra variável, vai ser P tamanho posição, que vai ser do tipo integer, vai ser um parâmetro também da estratégia. Por enquanto é uma variável global, P tamanho posição. Vou definir um lote padrão 100. Então eu defini aqui qual o valor das minhas variáveis para cada processamento. Eu já posso vir aqui em verificar. Vocês vão ver que vai dar alguns erros, porque o template está completo, mas a gente não definiu todos os trechos do template. Nós vamos ver aqui se tem algum erro relacionado às variáveis que eu criei. Nome P média rápida inválida. Vamos ver lá em cima, P média, está escrito errado aqui, né? Está escrito rápida. Pronto, vou compilar. Não deu nenhum erro aqui, associar rápida não é indicador válido. Identificador válido, rápida.
Vou verificar novamente. Ok, até o momento deu erros de sintaxe, não estão relacionados com quem escreveu até agora. Eu vou seguir e agora eu vou calcular os sinais. Qual que é o sinal de compra da minha estratégia? Então vocês vão recordar lá que o sinal de compra é o cruzamento da média intermediária acima da lenta e estando a média rápida acima da intermediária. Então eu vou escrever isso aqui em termos de código. Então se f média rápida for maior ou igual a f média intermediária e agora eu vou fazer o cruzamento, vou verificar se houve cruzamento. F média intermediária tem que ser maior do que F média lenta and no instante anterior a F média intermediária, eu vou dar indexador 1, né? Tinha que ser menor ou igual a F média lenta. Então aqui eu tenho as três condições, né? Média rápida acima da média intermediária atual acima da média lenta e a média intermediária no instante anterior menor que a média lenta, menor ou igual. Então houve um cruzamento. Eu vou apagar aqui o sinal de venda, porque não tem sinal de venda. Vou colocar só o sinal de liquidação, no caso está comprado. E também não tem sinal de reversão, então vou apagar. Então para eu fazer a liquidação, eu tenho que estar a condição é que eu esteja comprado, né? E haja então o cruzamento da média rápida abaixo da média intermediária. Então é isso que eu vou escrever. Vou até copiar aqui em cima esse trecho e só modificar o nome das médias. Então tá, então a média rápida tem que ser menor que a média intermediária e a média rápida no instante anterior tinha que ser maior do que a média intermediária. Ok, então vai haver o sinal de liquidação. Só arrumar a indentação aqui para ficar mais claro depois. Então o sinal liquida vai ser verdadeiro. Vou rodar de novo a verificação para ver se não errei nenhuma parte do código até agora. Percebo que a quantidade de erros também já diminuiu. E agora eu vou para a administração das posições abertas. Por enquanto, eu não vou fazer nada disso. Então vou pular essa parte. Envio de ordens de compra e de venda. Então tá bom. Então agora eu vou fazer o envio das ordens. E quando é que eu vou enviar uma ordem de compra? Se eu não tiver nem comprado nem vendido. Então, eu vou fazer aqui a condição. B comprado ou B vendido. São duas variáveis que eu tenho aqui no modelo que identificam lá no início do código se eu estou comprado ou se eu estou vendido. Então, se eu não estiver not comprado ou vendido e tiver um sinal de compra, eu posso dar Ctrl espaço, B sinal de compra, autocompletar. Então, eu vou mandar uma ordem a mercado. Buy at market. Com que quantidade? Com a quantidade do meu parâmetro P. P, tamanho da posição. Pronto. Enviei uma ordem para comprar a mercado. E quando é que eu vou liquidar? Aí uma segunda condição. Se eu tiver comprado e tiver um sinal de liquidação, então eu vou vender para cobrir a preço de mercado. A mesma quantidade, P, tamanho, posição. Aqui eu posso usar tanto P, tamanho e posição, né? Como posso usar também o meu buy position. Para identificar o tamanho da minha posição naquele momento. É uma função.
Vou deixar assim. Deixa eu tirar a orientação. Pronto, vamos verificar novamente meu código. Linha 178, 179 e 180. Essa parte do plot aqui. Gente, eu estou tendo um problema no Profit Chart, eu até encaminhei já para o suporte, e que está dando um bug bem esquisito. As ordens de mercado, elas só estão sendo identificadas quando a gente faz um plot no gráfico. Então eu percebi isso aqui antes de gravar este vídeo, eu vou fazer essa alteração aqui para a gente não ter problemas. Então eu vou colocar aqui, logo após calcular as médias, nós vamos fazer o plot nos gráficos. E aí eu quero plotar as 3 médias, né? Então nós vamos configurar aqui o plot das 3 médias. Então tá bom, plot 1 vai ser a média rápida. O plot 2 vai ser minha média intermediária. F média intermediária. E o 3 vai ser a média lenta. E antes de plotar, eu quero configurar o plot, como serão as características das linhas. Então vou colocar aqui set plot color. Então a média rápida, que é o plot 1, eu quero colocar na cor vermelha. Cell red, que é uma constante já definida. Quero colocar a largura da linha, a espessura, né, em 2. E quero colocar o estilo da linha pontilhado. Set plot style. Plot 1. Também tem uma constante chamada PS dash. Como é que eu vejo essas constantes? Você pode vir aqui, nesses iconezinhos aqui, vai ter uma barra arquivos e documentação. Clica aqui, tem aqui a aba de constantes. Então tem coloração, tem tipo gráfico, estilo de linha. Então vou ver o estilo de linha. Aqui tem as constantes. PS dash, dash dot, dot e sólido. Então é assim que você vê o valor das constantes. Se quiser saber quais são as funções, é só abrir essa aba aqui. Então eu vou fechar aqui, não ocupar um espaço na tela. Definir um plot aqui então da minha primeira média, da média rápida. Eu vou copiar isso daqui e colar embaixo 2 vezes. Então meu plot 2 da média intermediária, eu vou definir então na cor oliva, só para poder diferenciar. Vai ser a largura, a espessura vai ser 2 também. E o estilo da linha eu não vou alterar. Eu vou deixar linha sólida, que é o padrão do Profit. E o 3 eu vou colocar também. Vou colocar aqui Cell White. Espessura 2, vou manter sólido. Ok, a princípio a gente terminou de implementar a nossa estratégia na versão 1. Eu vou rodar aqui a verificação de sintaxe e não teve nenhum erro. Então vocês viram que com um pouquinho de organização ou estrutura de código, a gente implementou rapidamente uma estratégia aqui baseada em cruzamento de média, de forma bem simples. Então agora a gente vai para a terceira etapa, que é a etapa de teste, de verificar a aderência do nosso robô ao que a gente projetou. Então rodar um robô no Profit é uma tarefa bem fácil. A gente só precisa vir aqui nesse botão aqui e executar. Agora presta atenção, que fácil não significa que é bom. Então o editor de estratégias tem muito a melhorar, tem muitas falhas, mas é o que a gente tem por hoje e a gente vai tirar o melhor que a gente pode da ferramenta. Eu vou clicar aqui então em executar, a plataforma vai mudar para o modo misto e vai trazer aqui um ativo, trouxe aqui por padrão WinV21. Eu vou clicar aqui e vou mudar para Petro 4, porque nossa estratégia vai rodar em cima de ações. E nós definimos que a estratégia iria rodar em 15 minutos. Eu vou colocar aqui 15 minutos. A princípio, né, gente? Depois nós vamos falar sobre esse time frame aqui e algumas melhorias que a gente pode fazer. Mas a princípio eu vou colocar na janela gráfica de 15 minutos. Então tá aqui. Tá aqui a minha estratégia, do meu código ao lado, estratégia aqui.
eu vou dar o executar aqui. Quando eu mudei de ativo, ele para a execução. Ok, executou. Eu vou aqui reduzir aqui nosso zoom para ver quantidade de dados que nós temos. Então eu vou Ctrl, vou rolando meu mouse. Nós temos dados aqui desde 2020, 2017. Então tem bastante dado aqui para o time frame de 15 minutos. E aqui nós vamos fazer uma observação bem importante, que é nós vamos sempre utilizar para o backtesting 70% dos dados mais antigos. Então a gente vai usar aqui até, sei lá, vai dar 2021, 2022. Daqui em diante nós não vamos usar, porque nós vamos reservar esses dados para uma outra etapa do processo de desenvolvimento de um robô, que é a parte de fazer o backtesting nesses dados, né? Fazer o backtesting com dados não vistos. O que a gente está fazendo agora não é backtesting, o que a gente está fazendo agora é implementar o robô, testar o robô e possivelmente otimizar os parâmetros. Então isso a gente faz com alguns dados, e geralmente a gente gasta mais dado para fazer isso, então 2017 até 2021, e quando eu tiver ali com minha estratégia redondinha, achar que está funcionando bem, eu vou rodar ela com dados que eu ainda não vi. Então é essa janela de 30% dos dados mais recentes, para ter uma previsão de como é que seria o desempenho do nosso robô em dados reais, quando eu aplicar ele numa conta real. Então isso é muito importante, essa segregação, porque se a gente fizesse tudo nos mesmos dados, a gente ia otimizar e aí depois ia rodar backtest em cima dos mesmos dados, a gente obviamente teria que ter um bom resultado, porque a gente fez o máximo que a gente podia para obter os bons resultados naquela janela de tempo, naquela janela de dados. Então por isso que é bom a gente segregar. Então a gente otimiza, testa, valida numa janela e depois faz o backtest em outra janela, de dados não vistos ainda, para ver como é que vai ser o desempenho. Então a gente compara o desempenho do backtesting com o desempenho até dos dados treinados, para ver se houve uma diferença muito grande. Ok, então eu vou vir aqui na aba execução e vou fazer justamente isso. Eu vou colocar aqui para subir aqui um pouquinho, né? Vai ser o ativo Petro 4, vai rodar o back. Aqui, porque aqui chama de backtest, né, gente? Mas a gente não está fazendo backtest. Eu vou colocar a quantidade de 100, Petro 4, 100 slippers por enquanto, 15 minutos. No período de análise, eu vou personalizar. E, por exemplo, não vou utilizar os dados de 2022. Então, eu vou colocar lá 2 de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2021. O ano de 2022 eu vou guardar para fazer o backtest. Então, fiz isso daqui. Então, eu vou parar e executar novamente para que ele utilize apenas a janela de dados que eu forneci. A gente percebe aqui mais um bug da ferramenta, né? Porque eu disse que queria até 2021, mas ele está mostrando aqui sinais aqui a partir de 2021, que não deveria fazer, né? Mas tudo bem. Vamos aqui em estatísticas e aí o Profit vai abrir aqui embaixo uma janelinha com o relatório de desempenho do nosso robô. Vou subir aqui. Bom, não achei legal essa apresentação nova aqui nesse módulo de colocar embaixo. Fica muito pequeno, né? Mas vamos só conhecer um pouquinho aqui, ó. Então, nesse período, até 2021, a minha estratégia teve um lucro líquido total de R$ 195. Fez 101 operações, acertou 33,66% das operações. A média das operações perdedoras foi de R$ 13,00 negativo, 13,58, e com a média de lucro das operações vencedoras foi de R$ 32,13. Isso me dá uma relação risco-ganho de 2,37. É uma relação de risco-ganho boa, não é ruim. O que está ruim aqui? É o percentual de acerto, só 33,66%. E aí agora nosso papel é tentar melhorar a nossa estratégia. Então o que a gente faz para melhorar uma estratégia? A gente tem que verificar 3 aspectos bastante importantes. O ponto de entrada, a administração das operações e o ponto de saída. Nessa primeira versão eu não coloquei nada relativo à administração da operação. E o ponto de saída é dado por um sinal baseado na estratégia também.
Então o primeiro passo é eu ver os pontos de entrada. Será que está com percentual de acerto pequeno? 33,66%. Então ele está entrando muitas vezes em momentos que não era para entrar. A gente tem que verificar por que isso está acontecendo. Como eu disse anteriormente, é uma estratégia de seguir tendência. Então, o robô, quando ele fica rodando o tempo inteiro, a gente pode colocar condições para ele rodar em determinadas situações. A gente não colocou nessa primeira versão. Então ele está rodando o tempo inteiro. Mercado consolidado, que sobe um pouco, desce, sobe, desce. Vai haver cruzamento de médias naquele espaço de tempo e que são muitos sinais de falso positivo. Então o robô entra, toma prejuízo, toma stop. Então, ele tomaria stop, né? Porque nessa estratégia que eu coloquei aqui ainda não tem stop. Então ele entra, sai tomando prejuízo, entra, sai tomando prejuízo. E isso está reduzindo o percentual de acerto das operações e não está sendo bom. Então assim, a gente tem que colocar a estratégia para rodar quando houver tendência. Então esse é um outro ponto que a gente tem que observar aqui. Eu vou fechar essa parte de estatísticas, mas antes eu quero acessar aqui a aba de operações. Para a gente saber que a nossa estratégia está funcionando bem, eu gosto de colocar aqui no gráfico de operações e ver se tem algum valor muito distoante. Então aqui você está vendo que está tudo bem próximo, né? Mas se tivesse, por exemplo, aqui um lucro de R$300, R$2.000, muito diferente do restante, a gente iria nessa operação pontualmente para ver o que aconteceu. Possivelmente foi algum erro de implementação. Então tá bom, eu vou fechar aqui a parte de estatísticas. E eu quero mostrar um ponto aqui importante nesse detalhamento, né, de como funciona a estratégia. Eu quero abrir aqui o depurador e mostrar como que eu faria para analisar as situações. Então vamos colocar primeiro as médias aqui para ficar no gráfico principal, para a gente ganhar um pouco de espaço. Vamos dar um zoom aqui num determinado momento. Aí, gente, estou apanhando aqui do zoom. Pronto. Comprou aqui, que houve cruzamento para cima da média intermediária. A média rápida estava acima da média intermediária. E aí logo em seguida a média rápida cruzou para baixo, a intermediária e encerrou. Eu quero ver se esse código, como é que está funcionando o código, né? Então eu poderia fazer, se eu tivesse identificado algum problema aqui, né? Eu poderia vir aqui nesses pontinhos embaixo e marcar o breakpoint nesse determinado momento do tempo. Funcionalidade nova da última atualização do Profit e que já facilita um pouco a nossa vida. Então eu coloco aqui um breakpoint aqui, nessa determinada barra, vai pintar de azul, né? Então eu posso vir aqui e reiniciar. Então a estratégia vai rodar até este ponto. Quando chegar nesse ponto ele vai parar na primeira linha de execução da estratégia. Então parou aqui e eu vou rodar o passo a passo aqui da minha estratégia. Deixa eu dar um zoom aqui no código e vocês vão perceber aqui embaixo que nós temos o modo depurador. Aparece aqui embaixo o valor das variáveis. Então vamos executar aqui, passo a passo. Atribuir a média lenta, tamanho da posição, vai ver os sinais de compra e de venda, inicializando valores para falso, vai ver se está comprado, se está vendido. Ok, então está tudo falso, não está nem comprado nem vendido. E aí vai definir aqui as médias, rápida, intermediária e a lenta. E o próximo ponto do código é plotar os indicadores. Então vai plotar. Estou dando F3 aqui para ir passando linha a linha. Então se a média for diferente de zero, a média lenta, eu vou ver aqui então as condições que eu tinha colocado. Eu acabei incluindo aqui depois, gente, meu Profit travou. E depois eu coloquei aqui uma outra condição aqui em cima, que é se a média lenta for diferente de zero. Porque a estratégia só funciona quando as médias forem calculadas. Para calcular a média lenta, que é de 200 períodos, tem que passar as 200 primeiras barras para começar a ter o valor de média lenta. Então você pode colocar isso aqui como proteção do seu código. Então vamos ver, a média rápida é maior que a intermediária. A gente vê aqui no nosso depurador. Média rápida 31,21, média intermediária 31,14. Ok, condição verdadeira. E média intermediária é maior que a lenta, 31,14, 31,14. Um problema aqui do depurador, gente, é que só mostra duas casas decimais. Então aqui pode ser 14,593, aqui pode ser 14,291. Então a intermediária pode estar acima da lenta.
Como ele mostra só 2 casas decimais, a gente não tem como saber. A próxima condição é verificar se a média intermediária no período anterior era menor do que a média lenta. E aí aqui é um outro problema do depurador. A gente não consegue avaliar expressões aqui numa janela de inspeção. Então aqui eu teria que ter uma outra variável atribuindo ali o período anterior para poder ver. Então vamos acreditar que caiu na linha do B sinal compra igual a true. Ou seja, esse 31.14 da média intermediária e o 31.14 da média lenta são diferentes. O intermediário está maior do que a lenta, só que por arredondamento não está mostrando aqui. E no instante anterior, a intermediária era menor que a lenta. Quer dizer que a gente consegue ver aqui pelo gráfico. Aqui a intermediária, aqui a lenta. Então vai cruzar nesse instante de tempo aqui. Então se estiver comprado, não está comprado, aí vem para as condições de abrir posição. Se não tiver comprado nem vendido, tiver sinal de compra, ele vai comprar mercado. Então foi o que fez. Mandou uma compra mercado na próxima barra, na abertura da próxima barra. Ok. Então, vou dar o F3 aqui de novo. Vocês percebam que a diferença foi muito pequenininha, né? Então a média intermediária está um pouquinho acima da lenta aqui. Ok. Isso aqui é só para exemplificar como que funciona a depuração do código. Com F3 eu vou dar linha a linha, né? Se eu apertar aqui continuar, ele vai executar o código até o final. Então, como eu disse, é sempre bom colocar os indicadores aqui no gráfico, porque quando você rodar no módulo de automação de estratégias, eles vão aparecer. E uma coisa aqui que eu ainda não fiz, né? Não copiei, é salvar. Meu Profit deu problema aqui, né? Eu perdi. Então, assim, sempre que estiver editando, salvem e depois aos poucos também continuem salvando, porque se seu computador travar, vocês não perdem que já escreveram no código fonte. Vou salvar como a minha estratégia. Vou colocar aqui o nome de underline NeoTraderBot, underline execução, underline 3cross versão 1. Então sempre utiliza um padrão. Eu gosto de colocar underline porque aparece no início da lista quando eu vou acrescentar a estratégia, né? E a descrição aqui eu sempre puxo daquele template inicial lá, na parte inicial do template. Aqui em cima, ó. Deixa eu mostrar. Aqui nesse ponto. Revisitando aqui as estatísticas, vou colocar aqui em resumo, só para vermos aqui, R$ 195 de lucro desde 2017 a 2021. Isso é um péssimo retorno, né? Considerando que está negociando um lote de 100 ações. 100 ações da Petrobras a 28, estou movimentando R$ 2.800 por operação e depois de 4 anos eu tive R$ 200 de lucro. É um resultado pífio. Mas não fiquem desanimados, gente. Não dá para comprar uma ilha ainda, mas não desanimem. Lembre que eu disse que o processo de desenvolvimento de um robô é iterativo. Então agora eu tenho que analisar as operações realizadas e pensar em como melhorar essa estratégia. A gente vai pensar em como melhorar os pontos de entrada, como melhorar a administração das operações e como definir melhor o ponto de saída. É isso que nós vamos fazer de forma iterativa. Então, como esse vídeo já está muito longo, e para mostrar que esse processo realmente é iterativo, eu vou encerrar nessa demonstração e a gente vai gravar um outro vídeo depois, pegando do ponto onde nós paramos agora, fazendo uma análise e fazendo algumas alterações para melhorar esse robô. É isso aí, pessoal. Se você assistiu o vídeo até aqui e achou que é muita informação, fique tranquilo, porque é muita informação mesmo. Com o tempo, reflexão e prática, o conhecimento vai se assentar. Eu vou até citar uma frase de Jean Piaget, que é a seguinte: o que vemos muda o que sabemos, e o que sabemos muda o que vemos. Então, baseado nesta frase, o próximo vídeo que você assistir aqui no canal, você vai absorver de uma forma diferente. A minha recomendação é que você trabalhe junto comigo no algoritmo que começamos hoje. Repita o passo a passo que eu fiz no Profit, execute a primeira versão do robô e analise o que pode ser melhorado. Deixe nos comentários deste vídeo a sua contribuição. Diga-me qual foi o problema que você identificou, como ajustou o código-fonte e como percebeu a melhoria no desempenho do robô. E faça isso de uma forma objetiva.
Quantifique em uma métrica a melhoria percebida. Você poderá ter algumas dificuldades para implementar as suas ideias, mas conte com a comunidade NeoTraderBot para te ajudar. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!